Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante. Nós vamos falar sobre os tecidos serigráficos, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Manzato, já trabalho um bom tempo com serigrafia e esse é o canal Aprendendo Serigrafia com o Manzato, ok? Pessoal, tecido serigráfico, né, ele é muito importante para a gente poder executar as nossas matrizes. Sem o tecido serigráfico é impossível, quase que impossível, de se fazer uma boa matriz serigráfica. Eu digo quase impossível porque existem outras maneiras de você fazer uma brincadeira aí, fazendo uma tela de serigrafia, até mesmo com recorte de papelão, mas esse não é o caso. Hoje nós vamos falar exclusivamente dos tecidos técnicos. É um assunto bastante longo, mas é muito interessante. Se vocês nos acompanharem, se tiverem a paciência de nos acompanhar, você vai ver que é um assunto bastante bacana, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, pessoal, qual é a importância do tecido serigráfico, né? A importância do tecido serigráfico, na verdade, são três. Primeira, ela é o que controla o fluxo de tinta. Então nós temos tecidos de diversas lineaturas, ela controla o fluxo de tinta. Segundo, ela também faz o quê? Ancorar a nossa camada de emulsão. Então nós temos aqui a emulsão, está ancorada no tecido. E claro que também vai nos ajudar muito na questão dos detalhes finos de um desenho, né? Claro que sempre respeitando as lineaturas referente àquilo que você vai trabalhar, aquilo que você vai fazer, ok? Bom, eu tenho aqui, até fiz um roteiro, porque é bastante coisa que nós temos que falar, então eu tenho aqui um roteirinho para nos ajudar. Bom, vamos falar então da lineatura dos tecidos? Gente, não é difícil da gente entender, né? Então existem tecidos serigráficos que vão de 10 fios por centímetro linear até 200 fios por centímetro linear. Então nós temos 10, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 32, 44, 54, 64, 77 e assim por diante, né? 77, 80, o 90, o 100, o 110, o 120, o 150, o 165 e o 200 para dizer os que são mais utilizados, né? Bom, toda vez que eu falo uma numeração dessa, significa dizer que dentro de um espaço de 1 centímetro, eu vou ter ali contido a quantidade de fios. Pois bem, quanto mais fio tiver, mais fechada essa trama e, claro, por consequência, vai filtrar mais a tinta. Então, se você tem uma tinta muito espessa, a gente prefere trabalhar com tecidos mais abertos. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com uma tinta base d'água, normalmente você se trabalha com uma tinta base d'água comum, que vai aí de 32 a 90 fios. Plastisóis, pode ser. Plastisóis você pode trabalhar aí desde 12 fios até 120 fios, dependendo da característica de cada plastisol. Uma tinta vinílica normalmente se trabalha com tecidos um pouquinho mais fechados, a partir aí de 77, e respeitando no máximo aí até uns 120 fios, né? Porque se você extrapola isso, ou você tem que diluir muito essa tinta, tem que começar a colocar alguns aditivos anti-secagem, né, antissecante da tinta, para que ela possa trabalhar. E as tintas de secagem UV, nós estamos falando em tintas de secagem UV, ela normalmente trabalha a partir de 150 fios. 150, 165, 180, 200. Mas é claro que para cada um existem as suas especificações. Eu estou falando isso no geral, ok? Bom, então, menor quantidade de fios, tecidos mais abertos, maior quantidade de fios, tecidos mais fechados. Menor quantidade de fios, a tinta passa melhor, ou passa mais, né? Passa a dar um volume maior. Tecidos mais fechados, a tinta passa menos, ok? É isso, né? Bom, com
como é que eu sei quando um tecido ele é 120, 190, 200, né? Se ele não tiver a tarjazinha ali indicando, fica difícil. Então nós temos o que também? Nós temos os lineômetros, né? Ou que nome difícil, um lineômetro. O que é um lineômetro? O lineômetro nada mais é do que esse materialzinho aqui, ó. Esse é um lineômetro, né? E esse lineômetro, ele quando colocado na tela, né? Aqui está mais bonitinho aqui, ó. Quando esse lineômetro ele é colocado na tela, ele vai dizer pra gente quantos fios que é. Então nós temos aqui, ó, um tecido, ele não tem tarja, não tem nada. Eu coloco ele aqui. E não sei se vocês vão conseguir ver aí, é um moarezinho que ele faz. Ó, ele está me indicando, ó, que esse tecido é um tecido de 90 fios. Tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho aí. Mas tá por aqui, é um moarezinho que ele faz. E no meio desse moarezinho você vai lá indicar 90 fios. E serve também, você tem outros que vão aí que para tecidos mais abertos e tem tecidos mais fechados. Então esses são os lineômetros, né? Mas para a gente falar ainda dos tecidos serigráficos, a gente tem que falar também do diâmetro do fio. Porque o diâmetro do fio, ele também nos mostra a questão de capacidade de vazão da tinta, do material que você vai imprimir. Então não adianta só você falar lá, olha, eu quero um tecido 120 fios. Por quê? Porque 120 fios existem diversos, né? Então se a gente pegar uma tabelinha aqui, ó, nós temos uma tabela, né? Essa tabela aqui vai nos ajudar. Por exemplo aqui, ó, 120 fios, eu tenho três tipos aqui, ó, 120 fios com 31 microns de diâmetro, 120 com 34 ou 120 com 40. Então o diâmetro do fio ele vai crescendo, né? Então quanto maior é esse diâmetro, também você vai ter uma tinta, a tinta vai passar menos também. A tendência é essa, né? Porque de um espacinho para o outro do tecido serigráfico, ele vai nos mostrar essa diferença. Vocês vão ver em seguida aí, primeiro a imagem de como a gente faz a questão da lineatura, né? Então eu vou mostrar para vocês, olhando aí. E depois eu vou mostrar para vocês a diferença do diâmetro do fio. Então, um minutinho. Isso aí. Então você vê que tem essas diferenças, né? Então, pela imagem que vocês viram, vocês conseguiram já identificar. Então você tem também diâmetros diferentes do fio, né? E quando você tem diâmetro diferente, claro, a influência, como eu disse, também vai influenciar na questão do depósito da tinta. Eu tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês o seguinte. Vocês fizeram lá um trabalho com tecido 120, um exemplo. Ficou bom pra caramba, ficou jóia. Depois de um tempo você tentou repetir o trabalho, pegou um tecido 120, mas parece que ficou meio falhado a impressão. E você vai colocar a culpa em um monte de coisa. Na verdade, às vezes você pegou um tecido 120 de um diâmetro e quando você foi repetir o mesmo trabalho, provavelmente esse tecido era de um outro diâmetro. Então isso também tem muito a ver. E quando a gente fala nessa questão também do diâmetro do fio e da lineatura, nós temos também essa questão aí falado do volume teórico de tinta, né? E o volume teórico de tinta, ele também é nos mostrado através de uma tabela técnica, que é o seguinte, ele é dado por centímetros cúbicos por metro quadrado. Então, só para vocês terem uma ideia. Um 120/31, ele vai ter aproximadamente um depósito, 120/31, ele vai ter um depósito mais ou menos de 19 centímetros cúbicos por metro quadrado. Se você pegar um 120/34, ele vai cair, 16. Se você pegar um 120/40, diminui um pouco mais, 13 centímetros cúbicos por metro quadrado. Então você vê que tem a ver essa questão da lineatura relacionado ao diâmetro do fio. Então você tem essa diferença, ok?
Bom, até aqui eu acho que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Bom, mas não é só isso que a gente tem para falar do tecido serigráfico, né? Tem outra classificação que eu acho muito importante também. O tipo do tecido. Nylon e poliéster. Tem diferença? Claro que tem diferença, né? Então a pessoa vai lá e compra lá, me vê aí 10 metros de nylon. Mas será que é nylon mesmo que ele quer? Ele precisa saber se realmente é nylon ou poliéster. Por quê? O nylon e o poliéster eles têm umas diferenças bastante grandes, né? Normalmente o nylon ele é mais elástico, né? Ou seja, ele é muito bom para você trabalhar em materiais irregulares, cilíndricos, porque ele costuma acompanhar a ondulação dos materiais. E ele não adianta você também tensionar muito o nylon, porque ele perde a tensão muito mais rápido do que o poliéster, né? Mas ele é mais resistente, ele resiste mais à abrasividade, por exemplo, do que um poliéster. Mas o nylon ele tem assim um problema, não é que é um problema, é a característica do material, né? Ele assume muito a água, ou seja, ele encharca com a água. Se ele encharca com a água, ele não pode, por exemplo, ser trabalhado com uma tinta à base d'água. Por quê? Porque ele vai encharcar, vai perder a tensão e você não vai conseguir trabalhar. Então, nesse momento, você trabalha com o poliéster. Falando um pouquinho, então, do poliéster. O poliéster é um material que ele é mais rígido, ou seja, ele mantém mais a tensão. Ele não se move em relação no momento de você fazer uma impressão. Ele também é muito bom para trabalhar com tintas à base d'água, porque ele não encharca, ele não assume a água. Então ele é muito bom. Então quando você for fazer um trabalho em camisetas, por exemplo, ou qualquer material têxtil, normalmente se trabalha com o poliéster, não se trabalha com o nylon. Então essa é a diferença assim, maior entre nylon e poliéster, ok? Bom, nós vamos falar agora um pouquinho também, falando aí um pouquinho, já falei aqui do nosso nylon, do nosso poliéster. Vamos falar um pouquinho então da construção do tecido serigráfico. A construção do tecido serigráfico ele é muito importante a saber, porque nós estamos falando da tessitura dele. Então, olhando aí rapidinho, vou te mostrar a imagem do que é essa tessitura, tá ok? Acompanha aí. Perfeito. Acompanhou? Bacana? Viu? Vou explicar direitinho para vocês então. A tessitura é a construção do tecido. Então você tem um por um, que é o tafetá, que ele trabalha com um fiozinho por cima, um fiozinho por baixo, um fiozinho por cima, um fiozinho por baixo, que é a melhor construção que se tem para se trabalhar em serigrafia, porque ele deixa bastante passar a tinta normalmente, sem atravessar, sem dar problema na hora do desenho passar, né? Ou seja, ele não interfere na construção do desenho, isso é importante. E você tem o sarja, que é o 2 por 1 ou 2 por 2, que aí você trabalha com 2 fiozinhos por cima, 1 por baixo, ou 2 por cima, ou 2 por baixo, ou até mesmo 3 por cima e 3 por baixo, conforme o desenho anterior que vocês viram aí na imagem. Então, sempre que possível, preferir trabalhar com uma tessitura 1 por 1, ou o tafetá, né? Nunca o sarja, tentar não trabalhar com o sarja. Muito bem, feito isso, nós vamos trabalhar com o que agora, né? A cor do tecido. Isso é muito importante. A cor do tecido é muito importante, às vezes as pessoas não entendem. Por que trabalha com amarelo? Por que trabalha com branco? Então nós temos, né, tecidos brancos. Temos também tecidos amarelos. Ok? Bom, a principal causa do branco ou do amarelo refere-se ao quê? Refere-se à difração de luz. Para que eu possa explicar isso direitinho para vocês, a gente tem que dar um passinho atrás, pensando no seguinte. O que faz uma emulsão fotográfica depois de seca se solidificar? É a ação de uma luz branca, de uma luz que contenha raios ultravioleta. Se você tiver ali uma luz amarela, ela não vai conseguir endurecer, ela não vai conseguir
esse comprimento de onda amarelo, ele não consegue reagir com uma emulsão, né? Então isso é importante. Então eu vou mostrar para vocês aí o desenho no gráfico, né? Que vocês vão entender bacaninha. Olha o desenho aí. Bom, percebeu no desenho então anterior? Então eu tenho lá raios brancos emitindo no vidro e no fotolito, e embaixo tem o tecido. Quando o tecido é branco, esse raio ele vem, pega no tecido branco e espalha essa luz branca para tudo quanto é lugar. E lembra que a luz branca, ela reage com a emulsão? Se ela reage com a emulsão, ela vai me dar falhas no meu processo de revelação. No mesmo caso, só que o tecido é amarelo, essa difração de luz ela vai ter também. Só que quando ela bate no tecido amarelo e volta, que cor de luz que ela vai emitir? Amarelo. E se ela emite uma luz amarela, essa difração de luz não vai me atrapalhar no momento da minha revelação. Ou seja, os detalhes finos de uma revelação vão se revelar muito mais fáceis. Por isso que eu trabalho com tecido amarelo quando eu tenho problema em revelar traçados muito finos. Lembrando sempre, né, não pode esquecer, bom fotolito, boa emissão de luz, né, tudo isso ajuda para você fazer uma revelação boa com traçados finos, ok? Então falamos aí da questão da difração de luzes e de seus efeitos. Gente, e as pessoas também às vezes me perguntam, né? Quanto que eu posso colocar de tensão numa tela? Lembrando sempre que para eu poder medir a tensão, eu tenho um aparelho aqui, ó. Isso aqui é o tensiômetro. Né? E quando eu estou fazendo lá o meu tensionamento, o que eu faço? Eu tenho aqui uma matriz serigráfica, ok? Matriz serigráfica. E eu vou colocar o quê? O meu aparelho, o meu tensiômetro aqui para saber quanto de pressão ele tem. É medido em newtons por centímetro quadrado. Ok? Nesse caso aqui, ó, ele está com 14, quase 14,5, quase 15 newtons. Quanto que suporta cada tecido? Então os fabricantes também, eles vão mostrar para a gente, dentro de uma tabela técnica, quanto que cada tecido suporta, né? Então vamos lá mais ou menos só para a gente ter uma ideia, né? Aqui no catálogo técnico está dizendo assim, ó. Um tecido 32 fios com diâmetro 70, ele vai suportar de 24 a 26 newtons. Mas não é porque ele suporta 24 a 26 que eu vou colocar 24 a 26 no trabalho que eu vou executar. Isso vai depender muito do trabalho que eu vou fazer. Por exemplo, um tecido 120-34, ele vai também de 24 a 26. Vamos pegar um outro aqui. 21 fios, de 35 a 60. Olha que variação grande, né? Como a gente usa bastante aí, um 55,64. Ele vai aguentar de 23 a 31 newtons. Então, a tabela técnica nos ajuda muito nessa questão, tá ok? De saber quanto cada tecido suporta de tensão. Lembrando sempre, não é porque ele suporta a tensão X, que para trabalhar com determinado trabalho, você tem que chegar no limite da ruptura do tecido, né? Tem que usar sempre aí o bom senso, né? Bom, eu falei um pouquinho já a respeito dos mercados que cada tecido trabalha. Isso é importante de se falar, ok? Mas a gente pode até repetir, não tem problema nenhum, né? Então vamos lá. A linha têxtil. Linha têxtil normalmente se trabalha de 8 a 90 fios, tá? Base agro e plastisol. Mas esporadicamente, dependendo de algum trabalho que você vai executar, ele pode ser trabalhado entre 100 e 120 fios. Depende do que você for executar. Normalmente de 8 a 90, ok? Tinta vinílica, normalmente de 77 a 120. Normalmente, também tem as suas especificações, às vezes aí você pode trabalhar com lineaturas menores ou maiores, dependendo do que você vai executar. Mas normalmente de 77 a 120. Quando você for trabalhar
com tintas de secagem ultravioleta. Aí você pode crescer no tecido, né? Falando de tintas. Que ela inicia aí dentro aí de um 150, 165, 180 e 200 fios, ok? Bom, pessoal, eu acho que era tudo isso que a gente tinha que falar a respeito dos tecidos. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês das procedências do tecido, né? Era bom falar. Tecido de boa procedência, como que eu sei? Normalmente ele vem com a tarja. Tudo isso que eu falei para vocês de um tecido, normalmente ele tem uma tarja ali que mostra ali a lineatura, a marca, diâmetro, tá tudo ali marcado, ele tem que estar marcado, né? Então existem grandes marcas aí no mercado, né? Eu gosto muito do tecido da Saat, é um tecido que eu trabalho já há algum tempo, nunca tive muito problema com ele não, né? Mas existem outras marcas aí no mercado que são muito respeitadas também, né? A gente não pode esquecer, ok? Pessoal, então vamos lá. Se vocês gostaram aí desse vídeo, eu gostaria que vocês me dessem aí um like. Gostaria que vocês ativassem as notificações. E nós vamos fazer outros vídeos ainda para frente, tá ok? Não se esqueça que o meu canal, Aprendendo Serigrafia Manzato, é o meu canal. Ele vai estar também aí com o meu nome particular, André Manzato, no LinkedIn. Ele vai estar em outras plataformas também. Tá ok? Conto com vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado.